filosofia pode ajudar no seu autoconhecimento, no seu autodesenvolvimento. A gente vai trazer algumas lições práticas que você pode levar para o seu dia a dia. Tudo isso numa doutrina filosófica chamada Hermetismo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês quem foi Hermes Trismegisto, esse grande sábio que teria dado origem a tudo isso, e por isso que estou com esse outro livro na mão. Esse aqui é a representação de uma divindade no Egito Antigo chamado Tote. O deus Tote, ele é representado por uma ave, a ave Ibis. Veja que ela tem um bico muito longo e assim apontando para baixo. Essa ave, né, nesse formato, ela é uma ave é um pássaro chamado Ibis, e essa ponta, né, desse bico é justamente porque mesmo nas águas turvas do Rio Nilo, nas águas escuras do Rio Nilo, essa divindade ela consegue capturar o peixe ou o alimento mais importante. Ou seja, o deus Tote é representação do deus da sabedoria, o deus da alquimia, o deus também do ocultismo. Mas não entenda o ocultismo aqui como algo negativo. Não, o oculto é justamente que não está visível aos olhos humanos. Por isso que eu falei para você da representação das águas turvas do Rio Nilo. Nas águas escuras ele consegue selecionar o principal alimento. É justamente isso que a gente vai fazer com a filosofia, na formação de vocês. A filosofia vai ajudar você a capturar a melhor informação e principalmente levar isso para o seu dia a dia. Então, olha, Hermes Trismegisto ele foi deificado, então. Esse grande sábio do passado, por causa da sua importância e influência, ele foi deificado no Egito Antigo, ele é a representação do deus Tote. Então, o deus da sabedoria, o deus da escrita, o deus da geometria, toda essa relação também com o ocultismo, com a alquimia que eu falei para vocês. Bom, vamos, sem mais delongas, começar então a nossa aula. O que a gente vai ver de Hermes Trismegisto, dessa doutrina filosófica prática? O que eu tenho para falar inicialmente para vocês é que essa doutrina ela influenciou várias religiões. E não quer dizer que é um código religioso. Não tem nada de dogma, nada de doutrina que eu vou falar para vocês nessas aulas. Como eu disse, uma filosofia prática. Então vocês vão entender como que esses ensinamentos eles também influenciaram religiões antigas como o taoísmo, o budismo, o próprio judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Então influenciou o nascimento de algumas religiões monoteístas no mundo, mas principalmente essa teoria que eu vou começar a passar para você, ela tem relação também com a mecânica quântica. Com tudo que está sendo conhecido hoje, né, e mostrado pelos cientistas, de certa forma tem relação direta com essas leis que eu vou mostrar para você, com essa sabedoria do Egito Antigo. Então, vamos à nossa aula. O tema é Hermetismo. E eu vou falar justamente, iniciar a nossa aula falando, né, o conceito que está por trás dessa palavra hermetismo. Eu acho que muitos já conseguiram associar com esse sábio que eu falei para você, que teria vivido por volta de 3.000 anos antes de Cristo, também conhecido como Hermes Trismegisto. Lógico que tem relação, mas esse termo hermetismo talvez faça parte do seu vocabulário. Já deve ter ouvido falar em uma expressão hermético. Aquilo que é hermético, aquilo que é bem fechado, que nada escapa. Você deve ter um pote hermético em casa, aquele pote bem fechadinho. Ou seja, é um conhecimento que não é para todas as pessoas. É um conhecimento para poucos. Que passava nas escolas iniciáticas do Egito somente do mestre ao seu discípulo. E por isso que sempre o conhecimento relegado a poucos. E não porque os mestres estavam ali negando de passar o seu conhecimento para os seus discípulos, para outras pessoas e abrir isso para o mundo. Não, é porque esse conhecimento, justamente a gente precisa estar bem preparado para assimilar. Às vezes a gente fala assim, olha, mantenha o seu ouvido aberto. E quando a gente fala isso, às vezes a gente pensa no sentido literal, né? Assim, eu quero captar o áudio que eu consigo ouvir aqui nesse ambiente. Não, quando eu falo para você mantenha o ouvido aberto, não é esse ouvido físico, é o ouvido da sua alma. Então é tão difícil a gente aceitar alguns conhecimentos na nossa vida prática. A gente acredita que alguns conhecimentos, eles não são úteis, né? Então a gente tem que desenvolver um pouco a nossa moral, a nossa inteligência, para a gente ser capaz de captar todos esses ensinamentos. Eu espero que você esteja pronto para captar tudo isso. Então vamos lá. Hermetismo, então, você já entendeu, hermético, fechado.
somente para os iniciados, somente para as pessoas que estejam com o ouvido aberto. Eu acho que você já entendeu agora a mensagem. Continuando aqui. Hermes Trismegisto, para você ter uma ideia, ele teria sido contemporâneo de Abraão. Quem conhece um pouco de religião sabe que Abraão ele vai dar, de certa forma, origem nessas religiões como o judaísmo, o islamismo, o próprio cristianismo. Né? Abraão é uma figura importante. Né? Então, veja aí que essas religiões chamadas de abraâmânicas, né, que vêm de Abraão, né, elas teriam então sido influenciadas diretamente por esse sábio, que teria sido professor de Abraão, seria contemporâneo dele. Então veja, são conhecimentos importantíssimos para nós. E lembrando, esqueça a religião, estamos falando de uma filosofia, o hermetismo. Então vamos lá, gente. Hermes teria deixado em alguns documentos, que depois eu vou apresentar aos poucos na nossa aula, né, tudo que a gente conhece desse passado do Egito Antigo, lógico, está gravado em alguns interiores de algumas pirâmides, mas também eles foram registrados em um documento chamado a Tábua de Esmeralda. É uma grande pedra onde estavam essas 7 leis que eu vou falar para vocês. São 7 leis ou princípios universais que você consegue perceber, mostra para a gente um pouco o universo, o movimento do universo, mas também um pouco o movimento da nossa mente. Né? Você vai entender todo esse papo depois. Mas veja, todos esses saberes aqui do hermetismo, eles estão sintetizados também num livro que eu vou passar para vocês, porque agora a gente vai estudar profundamente o hermetismo. Eu vou passar um outro livro para você, gratuitamente. Né? Eu vou passar um e-book desse livro para vocês, lá na plataforma Schoology. Eu gostaria que vocês se atentassem, estudassem um pouquinho mais profundamente. É um livro fácil, chamado O Caibalion. Né, o título do livro é esse, o Caibalion, vai dar origem também à Cabala judaica, algumas grandes escolas do pensamento religioso e filosófico do passado, mas ele é importante para a gente entender melhor os nossos dias também. Então esse e-book vai para vocês, para a gente fazer um estudo mais aprofundado sobre cada lei, mas hoje eu já vou de uma maneira mais breve, uma maneira mais sintética, eu vou apresentar um pouco dessas leis para vocês. Então, gente, são 7, tá? 7 leis ou princípios que você vai conseguir perceber melhor a sua realidade. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causalidade e gênero. Vamos começar então do primeiro. O primeiro princípio ou lei, chamado de mentalismo, diz: o todo é mente, o universo é mental. Nesse primeiro princípio, ele nos ensina que, como a sua mente, que você, lógico, convive com ela, que está habitando esse seu corpo, é a que a gente chama de microcosmo, é você, está ligado a uma mente maior, superior e vivente, que é a mente do macrocosmo. Significa que há uma conexão direta entre o seu pensamento e o universo. Todas as religiões chamam de Deus, se entende como quiser, mas a gente vai atribuir aqui os nomes dados, né, por essa doutrina. Então, há uma mente vivente maior, criadora, e há uma mente menor, que é a sua, individual, e existe uma conexão entre a nossa mente e a mente, né, do plano do Criador. Segundo, princípio de correspondência. Diz o seguinte: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio nos ensina o seguinte: se você começar a perceber, olhando para o céu, por exemplo, e olhar as águas do mar, você vai ver uma correspondência. Correspondência não significa igual, significa semelhante, né? Não é totalmente igual, mas é semelhante. Para ficar mais claro, se a gente pegar, por exemplo, o átomo, a composição de um átomo, e a gente pensar no movimento do universo, a gente vai ver a correspondência que existe. O átomo, a menor partícula indivisível que forma matéria, e o universo, o macrocosmo, que a gente conhece também, há uma correspondência. Né? Então, tudo que existe no mundo existe um princípio de correspondência. Ainda para ficar um exemplo mais prático para você, é só você pensar também dessa forma: o que está dentro é o que está fora. Ou seja, aquilo que você consegue projetar no plano da sua mente, ele pode se materializar também. Então, a gente vai se aprofundar mais isso em uma aula quando a gente for falar exatamente somente do princípio de correspondência. Hoje vai ser uma maneira mais aberta para vocês conhecerem tudo isso. Terceiro, princípio de vibração. Veja, o que seria a vibração, gente? Mostra pra gente que tudo que existe tem energia, tem vibração.
Como assim? Imagine o seguinte, se a gente for pensar em planos, o plano físico, material, tudo aquilo que você consegue ver e captar com seus sentidos. Por exemplo, a lousa que está aqui atrás, o apagador, tudo isso é matéria. Então há um plano, né, material, físico. Há também um plano mental, a sua mente, aquilo que é capaz de você aprender de acordo com os seus sentidos. E há, na figura de Hermes Trismegisto, né, uma ideia de um outro plano chamado de espiritual. Então vamos lá, plano físico, mental e espiritual. E essa conexão toda pode ser entendida pelo processo de vibração. Significa que tudo se move, tudo está em movimento. Mesmo você olhando para a lousa, que parece imóvel, ela está em movimento. Se você olhar em tudo que está à sua volta, parece que está fixo, imóvel. Não, tudo está em movimento, mas só que vibra de acordo com a sua densidade. Isso a física já mostra para a gente, já prova para a gente também. Então, o princípio da vibração mostra que tudo tem movimento. Quarto princípio, da polaridade. Mostra para a gente que tudo tem os seus extremos. Então, se a gente for pensar em claro e escuro, quente, frio, céu e terra, né? Tudo tem o seu lado oposto, tudo tem polaridade. Se a gente for pensar, por exemplo, no nosso dia a dia, nas redes sociais, a gente vê como que o mundo brasileiro, do ponto de vista político, vive essas polaridades, não é? Então, o hermetismo ele vem mostrar nessa quarta lei que tudo tem a sua polaridade, tudo tem o seu extremo. Então, se a gente for pensar em esquerda e direita, é o extremo, né? Então, a gente tentar entender esse princípio é importante para a gente nunca ser extremista, nunca a gente ir para o lado mais radical, né, de um lado ou de outro. A gente tentar equilibrar tudo isso. Como que a gente equilibra? A partir do quinto princípio, chamado princípio de ritmo. Bom, imagina um pêndulo, com certeza você já viu. Chega até a extremidade do lado direito e até a extremidade do lado esquerdo. Veja, mas entre as extremidades existe, né, graus. O ritmo mostra para a gente justamente isso. Mostra para a gente o movimento das marés, o movimento que tudo tem ritmo. Ou seja, os ciclos que a vida compõe. Por exemplo, se um momento hoje você está triste, você sabe que essa tristeza ela é passageira. Logo, logo vai vir dias de calmaria, de paz, né, de alegria. Né? É importante a gente aprender isso para a gente ter uma chave para tentar mudar nossa mente. Entendendo que existe, que a vida é feita de ciclos, né, e que a gente precisa saber lidar com as dificuldades, com os problemas, porque tudo isso vai gerar no futuro, né, as grandes oportunidades da vida e vai nos preparar para algo melhor na frente. Bom, causalidade, o princípio de causa e efeito. Na religião budista é conhecido como o karma, não sei se você já ouviu falar. Aquela coisa que você faz, mas você sabe que um dia você vai ter, você vai pagar por aquilo, não é? Como aquela pessoa que vai plantar alguma coisa, né? Aquele agricultor, ele vai plantar tomate, por exemplo, ele vai colher tomate, não tem outra coisa. Ou seja, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. É a lei do karma. Então é importante a gente aprender essa lei para a gente tentar pensar em fazer somente ações boas, positivas, otimistas, ajudar as pessoas. Nesse tempo, então, é um princípio importantíssimo. As pessoas estão com medo, estão com dificuldade de lidar com esse tempo de instabilidade e incerteza. E aí a causalidade vem nos ensinar. É momento da gente plantar o amor, a harmonia, a tranquilidade, tentar ajudar as pessoas que convivem com a gente. Né? Então, esse princípio de causa e efeito mostra o que a gente faz de bom, a gente também vai colher a mesma substância. Agora, por último, gênero. Olha só, o gênero mostra que tudo tem o seu lado ativo e passivo, ou masculino e feminino. Não significa que dentro de você existe um homem ou uma mulher. Esqueça isso, não estamos falando de biologia, estamos falando de gênero, de princípio. A sua mente, ela tem o princípio ativo, o princípio da força, da criação, mas ela também tem o princípio passivo. Né? É como se fosse a semente e também o solo. Na sua mente, dentro de você, existem esses dois princípios. Uma pessoa, por exemplo, que é comunicativa, expansiva, como eu, por exemplo. Eu sou princípio ativo.
eu tenho que saber lidar também com o meu lado mais harmônico, tranquilo, estável, para eu conseguir encontrar um equilíbrio nisso tudo. Então, a força passiva é a força de saber esperar, de enxergar as coisas a partir de um outro ângulo. Eu vou dar um exemplo. Princípio ativo é racionalidade, é ação. Princípio passivo é pensamento, antecipar na mente uma ação. Ou seja, é importante a gente saber que dentro de nós existem esses dois princípios, para a gente poder vibrar numa sintonia um pouco melhor. E isso explica para a gente, por exemplo, as relações que a gente faz com outras pessoas, aquilo que a gente leva para a nossa prática diária. Então, gente, hoje essa aula introdutória, bem introdutória mesmo, foi para mostrar para você a importância dessa doutrina filosófica prática. Eu acho que vocês perceberam com esses 7 princípios. É o que a gente vai se debruçar para estudar. A gente vai estudar, então, uma escola iniciática que vai dar origem a todas elas. Uma escola de 3.000 anos antes de Cristo, fundada nas escolas iniciáticas do Egito Antigo. Essa filosofia atribuída a Hermes Trismegisto é um manancial de sabedoria e, de certa forma, todas essas leis elas têm uma conexão direta com a ciência. Então, esse conhecimento parece que está lá no passado, não, e tem conexão total até com a mecânica quântica, que em termos científicos é o que mais, de novo, está sendo estudado. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em tudo isso que foi postado, tudo isso que foi dito, que vocês possam estudar um pouco mais quem foi Hermes Trismegisto, buscar todas essas informações que eu passei aqui sobre essa doutrina chamada Hermetismo, que vai ser o foco para a gente construir as aulas aí nas próximas semanas, tá certo?